Boa tarde. Boa tarde, senhoras. Tá ligado? Alô? Tá ligado? Não, tô doido. Alô? Alô? Agora tá. Boa tarde, vereadoras, vereadores, público presente, assessoria. Havendo número legal, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Peço ao vice-presidente Marcel Munhoz que faça a leitura do pequeno expediente. Processo. Oi. Foi. Processo 10.7105, ofício do reitor da USCS, encaminhando cópia do termo de cooperação entre aquela autarquia e núcleo educacional Renil do Brasil, que tem como objetivo a realização de estágios na área de psicologia. Ciente. Processo 65.18.14, ofício do senhor prefeito, encaminhando cópia do decreto 12.027, de 14/3/2024. Ciente. Processo 27.06.23, ofício do senhor prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto 12.026, de 5/3/2024. Ciente. Ofício, processo 46.39.23, ofício do senhor prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto 12.030, de 27/3/2024. Ciente. Processo 50.68/2023, ofício do senhor prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto 12.033, de 28/3/24. Ciente. Processo 735/2024, ofício do senhor prefeito municipal, encaminhando cópias do decreto números 12.025, de 5/3/24, 12.082, de 22/8/2024. Ciente. Processo 36.0024, ofício do senhor prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto 12.083, 27/8/2024. Ciente. Processo 3619/2024, ofício do senhor prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto 12.029, de 25/3/2024. Ciente. Processo 3620/2024, ofício do senhor prefeito municipal, encaminhando cópia do decreto 12.032, de 27/3/2024. Ciente. Passamos aos projetos da ordem do dia, aos projetos do expediente. Processo 357/2024, Fábio Soares de Oliveira, projeto de lei que institui no município de São Caetano do Sul o evento cultural denominado Samba Rock no Chico. As comissões. Processo 3572/2024, Fábio Soares de Oliveira, projeto de lei que proíbe a colocação de qualquer tipo de propaganda móvel e fixa, menos a 5 metros das esquinas, faixas de pedestres e rotatórias, ou em desconformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Já vale para o processo eleitoral, Fábio Soares? Já está valendo para os Inclusive, aquele largo ali da Praça da Figueira, o senhor vai ser lembrado, querido. Eu quero saber se já está valendo para este período agora, querido. As comissões. Terminamos o pequeno expediente. Passamos à explicação pessoal. Vereadora Bruna Chamas Biondi. Explicação pessoal. Perdão, Bruna, eu tenho o expediente aqui, os requerimentos. Processo 3621/2024, Eclson Pio Mielo, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundos pesar pelo falecimento do pequeno Matheus Souza de Oliveira. Processo 3641/2024, Edson Roberto Parra, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Paula Rossi. Processo 3643/2024, Edson Roberto Parra, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto profundo pesar pelo falecimento da senhora Nélia Constantino.
Processo 3648-2024, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando deserção em ata e nos anais de voto profundo, pesar pelo falecimento de Enzo Braga Meneghetti. Processo 3649-2024, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando deserção em ata e nos anais de voto profundo, pesar do senhor Percival Lino Pereira. Processo 2... Peraí. Em votação, os votos de pesar. Tem um voto de pesar que o vereador Cicinho pediu autorização para fazer de forma verbal. Queria mencionar Perfeito. Alguém mais? Coloque em votação os votos de pesar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo 2665-2024, Matheus Gianello. Moção de apoio ao projeto de lei complementar número 7/2024, que determina a extinção da prova oral para os cargos de investigador e escrivão na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aí vai ficar fácil. Está voltando de vistas. Alguém mais pede vistas? Não pode mais, Vanessa? Vista da vista. Está com dúvidas, vereador Marcel? Tenho dúvida. Como é que faz isso? Está no regimento? O vereador ainda tem dúvidas, doutora Vanessa. Não tem dúvida nenhuma. Bem, já esgotou os prazos de vistas. Coloco em votação a moção de apoio ao projeto de lei que determina a extinção da prova oral para os cargos de investigador e escrivão da Polícia Civil do vereador Matheus Gianello. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado a moção de apoio. Processo 3623-2024, Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo Telefônica do Brasil S.A., visando a reparação de buraco ao redor de Tampa do Bueiro, localizado na Alameda São Caetano, número 1830, bairro Santa Paula. Em votação, aprovado. Processo 3632-2024, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao excelentíssimo senhor deputado Tiago Auríquio, solicitando a manutenção da base e dos serviços da Polícia Militar na área da rua 24 horas. Para encaminhar, vereador? para encaminhar. Para encaminhar, o vereador Jander dispõe de 5 minutos. Bom, presidente, senhoras vereadoras, caros parlamentares, chegou-me a informação através de um comerciante do bairro Fundação que a pretensão, existe a pretensão, ocorre a pretensão do comando da Polícia Militar de fechar aquela base da PM no que a gente costuma chamar de Rua 24 Horas. Ali no cruzamento entre a Conde Francisco Matarazzo com a Heloísa Pamplona. Isso é extremamente prejudicial para os comerciantes e para a circulação lá, porque, de fato, aquele posto policial dá mais garantia, dá mais segurança, tanto aos comerciantes como os transeuntes que circulam e pegam ônibus ou se locomovem do centro de São Caetano para o bairro Fundação. Daí eu fiz esse requerimento atendendo ao comércio local para que o deputado, que é presidente da principal comissão da nossa Alesp, que é a Comissão de Constituição e Justiça, consiga, junto ao Comando Geral da PM e ao próprio governador, talvez, quiçá, ao secretário de Segurança,
para manutenção daquela estrutura que garante segurança aos moradores e aos comerciantes daquele local. Então, peço o apoio dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, para que a gente consiga manter essa base militar que funciona lá, da Polícia Militar, para que a gente não diminua a segurança naquela área. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Feito o encaminhamento do vereador Jandra, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Parabéns, vereador. Aprovado. Processo 3645-2024, Américos Cucuglia Júnior. Requerimento solicitando envio de ofício à ANEEL visando a poda da árvore na rua Pelegrino Bernardo, número 60, no bairro Olímpico. Em votação. Aprovado. Processo 3647-2024, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pela inauguração da Igreja Época de Cristo. Em votação. Aprovado. Processo 3650-2024, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Igreja Batista em Vila Gerte, pelo transcurso do 72º aniversário. Em votação. Aprovado. Processo 3652-2024, Roberto Luiz Vidoski. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao atleta paraolímpico Matheus Evangelista pela conquista da medalha de bronze, modalidade salto em distância na Paralimpíadas de Paris 2024. Em votação. Aprovado. Agora sim, terminado o expediente, passamos à explicação pessoal. Primeira vereadora inscrita a falar, vereadora Bruna Chamas Biondi. Bom, boa tarde a todas e a todos. Nessa sessão, novamente, eu preciso falar sobre a questão climática, sobre o nosso meio ambiente. Ontem, São Paulo registrou a pior qualidade do ar do mundo pelo segundo dia consecutivo. Hoje, isso se repetiu, isso como uma consequência das queimadas que acontecem no interior do nosso estado, mas também do desmatamento da Amazônia. As queimadas e também os combustíveis que são utilizados, seja na produção industrial, seja no transporte, o agro que destrói as nossas áreas verdes, as nossas florestas, que são mecanismos de captura da quantidade de carbono que é emitido para o ar, e a gente vê que com mais queimadas, a gente perdendo mais áreas verdes, a gente tem mais carbono no ar, resultando o que a gente está vivendo nos dias de hoje. 97% do desmatamento dos últimos 5 anos é causado pela pecuária. A gente está respirando a fuligem desses incêndios, um ar completamente tóxico, graças à manutenção do interesse daqueles que querem o lucro a todo custo. O resultado de 4 anos de um governo bolsonarista, negacionista, que flexibilizou as leis ambientais, mas também desmontou os órgãos de fiscalização ambiental, e por isso que é tão necessário agora que o governo Lula tome medidas mais rígidas para fiscalizar e para coibir as queimadas que estão sendo cometidas por criminosos. Mas é isso que o momento pede, diferentemente do que tem feito o governador Tarcísio, que tem financiado o agro ao invés de investir mais na nossa saúde, num momento em que já quase 80 pessoas morreram de doenças respiratórias em decorrência desde o início das queimadas. Isso a gente vê que também tem um impacto para São Caetano, que é a 6ª cidade com o ar mais poluído do Brasil. Imaginem então a poluição que nesses dias a gente não está respirando. Qual é a qualidade do ar que a gente está respirando nesses últimos dias? Nós somos uma cidade que tem
aproximadamente um carro para cada habitante. O projeto de verticalização do Auríquio contribui de maneira irresponsável para que São Caetano seja uma ilha de calor, mas para que tenha também mais pessoas morando aqui e mais carros circulando num município que não aguenta mais tamanha produção de CO2. A gente também vê as obras da prefeitura que não são nada sustentáveis, como, por exemplo, no Parque Linear, em que está sendo construído uma área enorme para um estacionamento com base em asfalto, que também é um grande absortor de calor e que impacta também no nosso clima. Nossas árvores que são podadas irregularmente, cortadas arbitrariamente, nossos espaços verdes que estão cada vez menores quando deveriam estar sendo aumentados. A gente precisa urgentemente implementar no nosso município os telhados e paredes verdes para a gente ter uma real compensação ambiental, porque área verde significa oxigênio, mas também significa permeabilidade. E também todos esses acontecimentos é um alerta de urgência que a nossa Casa Legislativa, mas que a Prefeitura Municipal de São Caetano precisa pensar agora, porque não vai ter mais amanhã se a gente não mudar o agora, medidas para que a gente diminua o colapso climático e também para que a gente consiga atuar nas consequências do que está acontecendo. A gente precisa não só ter o tarifa zero, mas incentivar que as pessoas retirem seus carros das ruas, andem mais com os modais alternativos, também de ônibus, e precisamos pensar a instituição de uma política de rodízio também no nosso município. Um município muito carrocentrado precisa pensar, assim, medidas para melhorar a situação do ar da nossa cidade. Em São Paulo, nesses últimos dias, se fala da possibilidade de decretar feriado para os serviços não essenciais, para diminuir a circulação de pessoas. É urgente que a Secretaria de Saúde do nosso município oriente as pessoas de como minimizar os danos de doenças respiratórias, num ar extremamente tóxico, para que as pessoas saiam de máscara, se hidratem e evitem ao máximo a desidratação que está sendo tão presente. E nosso mandato, presidente, pede também que a gente possa debater e votar em regime de urgência diversos dos projetos que nós apresentamos, que são justamente projetos para combater e para mitigar os impactos das ondas de calores. São projetos como a instalação de bebedouros públicos, a distribuição gratuita de água em eventos da prefeitura, a distribuição gratuita de protetor solar e ventiladores nas escolas e nos espaços também de saúde para climatizar os ambientes. Para finalizar, dizer que no dia 22 de setembro, às 14h, na Avenida Paulista, vai ter uma marcha por justiça climática. Ou a gente muda a política, porque o clima mudou, a política também precisa mudar e o Brasil quer respirar. Obrigado, Bruna. Vereador Edson Parra, depois vereador Jander, depois vereador Gilberto, os que já estão inscritos. Fontes foi vetado. Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, assessores, público presente. Eu quero trazer a essa tribuna. Eu falaria na semana passada, mas eu estava meio mal da saúde, aí participei de casa e nem falei nada. A prefeitura vive a crise na saúde. Na verdade, não é a prefeitura que vive, a prefeitura que gerou a crise, a prefeitura que instalou a crise. E temos fila para tudo, consulta, exame, tudo. E aí, com o intuito de amenizar a fila, a Secretaria da Saúde pediu para os médicos fazerem atendimentos mais rápidos, como diz Jandelira, mais célere. Então, o que era 15 minutos, que fosse feito em 10 minutos. Isso, obviamente, não está escrito. E ninguém vai ter coragem de falar que eu estou inventando, porque isso ocorreu de fato. 2 médicos, um deles, meu amigo, 2 médicos se insurgiram
contra essa ideia, contra essa metodologia de atendimento a pacientes, e falaram que não iriam respeitar essa sugestão, essa indicação, essa norma. E esses 2 médicos falaram que não respeitariam e não atenderiam com 10 minutos, até porque tem pacientes idosos que é impossível você atender tão rápido. Muito bem. O que aconteceu com esses 2 médicos? Foram demitidos. Foram demitidos. Até aí, são CLT e o patrão pode demitir. Foi perseguição? Claro que foi. Foi uma medida bruta? Foi. De quem não tem diálogo, de quem não aceita discordância, de quem não aceita opinião diferente. Típico regime ditatorial. Foi feita a demissão, aí esses 2 médicos aguardaram a data para ir lá, para fazer a sua rescisão no RH. Chegando lá, isso aconteceu essa semana, mais precisamente ontem. Chegando lá, o que eles escutam? Do patrão Fundação ABC. O patrão diz que não tem dinheiro para fazer a rescisão, que não tem como pagar os direitos trabalhistas, que eles ingressem com uma ação na justiça, uma ação trabalhista. Olhem, a prefeitura mandar a fundação, ou a fundação falar para um médico, funcionário da prefeitura, que presta serviço à prefeitura durante muitos anos, fala que não tem dinheiro, e para eles entrarem com uma ação trabalhista, vamos pensar em hipótese. É verdade, não tem dinheiro. Meu Deus, né? A casa quebrou, a casa caiu, quebrou. Não tem dinheiro para pagar a rescisão de 2 médicos, 2. Então, se for verdade, eu sempre acho que as pessoas não mentem, a princípio. Se for verdade, é o caos, quebrou. Não tem dinheiro para pagar a rescisão de 2 médicos. Mandaram os médicos entrar com uma ação, porque não tem dinheiro para pagar, o que tem direito. Se for mentira, então é simples provocação, é birrinha de quem ficou contrariado, porque eles falaram, não vamos atender em 10 minutos. Nós temos compromisso com os pacientes, com os munícipes. Então, seja qual for a escolha, a opção A ou B, é horrível. É horrível. Retrata claramente a situação da saúde que a cidade hoje vive, graças a essa administração que retirou milhões do orçamento para gastar em obras desnecessárias, uma verdadeira gastança, para deixar fila na consulta, fila nos exames, e faz mutirão de consulta. Quem entende de processo, o Córdoba entende, quem entende de processo, adianta você acelerar a consulta se o gargalo é exame. Aí você vai ter um monte de gente que já fez consulta, que vai ficar um baita tempo esperando o exame. O prazo final não se altera. Você tem que melhorar onde está o gargalo. Então, saúde é o exemplo mais claro, a educação também, óbvio, e tantas outras áreas. É por isso que a população, logo mais, vai poder escolher e renovar e tirar esse tipo de gestão e dar lugar para a gente mais arejada, porque já cansou, é muito tempo mandando, já passou da hora. Muito obrigado. Professor Jander. Senhor presidente, parlamentares, público. Senhor presidente, essa casa sempre teve uma postura séria, combativa, honesta, no combate ao preconceito. Qualquer que seja o tipo de preconceito. Inclusive, presidente, só lembrando, há algumas semanas, se já não meses, eu próprio sofri de um preconceito por parte de um militante de um partido político. Preconceito de origem, por
por minha origem nordestina e paraibana. Verdadeira xenofobia. E aí, ao verificar as atas, os vídeos, confirmou-se esse crime. E eu entrei na justiça. E está correndo, a justiça vai decidir. Porque nós não podemos aceitar, como eu já falei, nenhum tipo de preconceito. Até a vereadora do partido que esse cidadão faz parte, foi até muito honesta ao se posicionar em defesa do criminoso. Mas é uma posição dela que eu respeito. Semana passada, uma jornalista me ligou, e aí quem sofreu esse tipo de preconceito, essa xenofobia, foi o vereador dessa casa, o Biratã Figueiredo, que é nordestino também, como eu, que é do Piauí, por parte de um assessor do ex-vereador Fábio Palácio. Só que até agora, diferente da vereadora que defendeu o seu companheiro, o senhor Fábio Palácio não tomou nenhuma posição, nem que sim, nem que não. Ele tem, presidente, todo o direito de ser candidato a prefeito. Agora, ele não tem nenhum direito de ficar calado em relação a isso. O tratamento que o vereador Biratã Figueiredo recebeu do seu assessor é crime, e ele não se posicionou. Não só eu como nordestino, mas todos aqueles que são cidadãos e nasceram no Nordeste, são os maranhenses, são os piauienses, os cearenses, os potiguares, os paraibanos, os pernambucanos, os alagoanos, os sergipanos e os baianos querem uma posição. Afinal, São Caetano também teve a participação da colônia nordestina na construção da cidade. Como é que um candidato a prefeito até agora não repudiou essa atitude? Omissão é pecado, Cicinho, e também é crime. Omissão é crime. Aí eu resgato o verso. Presidente, por favor, garante minha palavra. Não tem. Alô, vereador Edson Parro, 5 minutos. Pertence exclusivamente ao Jander. Isso não é. Vereador, professor Jander Lira, lhe garanto 1 minuto que falta. Isso não é uma questão eleitoral, não é uma questão ideológica, não é questão partidária. Porque assim como eu denunciei, por parte da esquerda, da extrema esquerda, a xenofobia, esse caso aconteceu por parte da direita. Ou seja, não tem nada a ver com a matriz ideológica, partidária ou política. Inclusive, vereador, não é nada pessoal contra, eu só peço ao ex-vereador que se posicione. Presidente, tem o direito da palavra. Só peço que ele se posicione. E eu quero lembrar a ele um verso dos poetas Andorinha e Sebastião Marinho. Cada prédio em São Paulo e São Caetano construído tem o sal do suor do nordestino. Portanto, senhor candidato a prefeito, senhor ex-vereador, o senhor precisa se posicionar. Não podemos aceitar que um companheiro aqui do
Piauí, vereador de respeito, o Biratã Figueiredo, seja tratado. Eu sou nordestino e defendo. Quero dizer a Vossa Excelência, quero dizer a Vossa Excelência que eu não aceito cabresto, não aceito ordunida. Respeito. Eu defendo qualquer nordestino vereador. Que seja acusado de xenofobia, seja ele um pedreiro, um médico, um professor ou um vereador. Não aceito a xenofobia em São Caetano. Tem que respeitar o povo nordestino, que também contribuiu com a cidade. Eu não estou acusando o ex-vereador de nada. Eu peço apenas que ele tome uma posição. Ele vai aceitar o que o assessor dele falou e ficar calado? É isso, responda. Obrigado. Nem todo mundo... Não, mas... Não, desculpa. Vereador Gilberto. Não, Jander, é que houve uma polêmica que nem todos estão cientes do tema, do assunto, da denúncia. Vereador Gilberto. É bacana a gente ouvir, mas eu também não estava sabendo. E também nem sei ainda, porque eu não ouvi nomes, não ouvi nada. Então, para mim, ficou... Vereador Gilberto Costa, peço que zere o tempo. O vereador Gilberto Costa dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, de qualquer maneira, o vereador Jander traz aqui um momento importante, viu, Jander? Porque essa semana... Ô, vereador, posso falar? Ah, entendi. Entendi. Mas olha, semana passada, o que circulou... Pela... O senhor se enganou, 77 está com Fábio. Ah, mentirinha tá lá, pô. Tiraram foto juntos. Quem? Os dois Fábio Palácio juntos. Entendi. Volta o tempo do Gilberto Costa, dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Explicação pessoal não cabe à parte. É bacana. Aí, meus amigos, veja, a campanha eleitoral, daqui a pouco termina a sessão, a gente vai para a rua e faz o debate. Gilberto Costa, o senhor dispõe novamente de 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Mas eu queria trazer aqui nosso movimento de semana, senhor presidente, acompanhando a cidade e as notícias estaduais e nacionais. Essa semana que passou, e eu pensei claramente que eu iria ouvir nessa tribuna aqui, que estaria entrando aqui com o voto de repúdio, com a moção condenando o ex-ministro, que cometeu aí, pela a imprensa noticiando, um ato terrível, lamentável. E aí eu vejo aqui que quem acusa tanto, quem tanto defende, quem tanto fala, hoje não se posicionou, a bancada do PSOL não se posicionou sobre o assunto do ex-ministro, que, pelo que consta, caiu porque foi molestar, uma mulher, se é que é uma, também não sei direito, eu não estou nem acompanhando, mas eu vi a omissão do partido. Deve ser, do mesmo comportamento partidário, lá participam do governo do presidente Lula, e aí eu não vi, em momento algum, esse pronunciamento aqui, em defesa das mulheres. Que pena. O partido faltou em sair nessa defesa. Mas fica aqui a narrativa de, mais uma vez, a gente presenciar via imprensa que um ministro caiu por essa atitude aí lamentável. Porque fez o trocadilho aqui para falar do meio ambiente, corretamente, para chegar na crítica ao município, que aí, desculpa, foi infundada, mas deveria, exercendo esse mandato, fazer a fala em defesa das mulheres. Afinal de contas, o assunto é terrível. Mas aí, nessa hora, a gente cala, a gente finge que não está acontecendo nada. Nem saiu na Globo News, na Band News, no Estadão, na Folha de São Paulo, na Record,
no SBT. Ninguém nem viu, ninguém ouviu. Parece que o ministro caiu porque só tinha que cair porque ele é incompetente. Não foi porque ele teve um ato denunciado pela imprensa de extrema perversidade. Mas fica aí como mais uma lição para vocês, que na hora que é dos companheiros, a gente protege, a gente não fala, a gente finge que não está acontecendo nada. Mas trazendo mais aqui, senhor presidente, nós tivemos a informação que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como é peculiar, julgando as contas do exercício de 2022 do prefeito José Auríquio Júnior, traz o parecer favorável, aprovando as contas. Eu quero parabenizar toda a equipe, toda a gestão do prefeito. Essas contas chegam aqui na Câmara para a gente votar, para a gente analisar, mas eu quero parabenizar o prefeito e toda a sua equipe, porque nós sabemos que o Tribunal de Contas ele é preciso, profissionais extremamente competentes que analisam toda essa documentação. E aí, quando traz o parecer favorável, a gente tem que parabenizar todo o secretariado, toda a equipe e, particularmente, o prefeito. Falando também, senhor presidente, da nossa cidade, estivemos acompanhando a reforma que está acontecendo lá no bairro Boa Vista, da unidade básica do bairro Boa Vista, na Rua Wanda. Está ficando muito bacana a sua ampliação, está ficando muito bacana para atender mais e melhor toda aquela comunidade. E eu estive lá presente acompanhando essa ampliação e essa reforma. E, ao mesmo tempo, falar o vereador que quando você está em exercício e em gestão, quando você tira ou põe um profissional, cabe a qualquer profissional, se ele está se sentindo ofendido, buscar os caminhos, que são os caminhos da democracia e da justiça. Eu entendo que a cidade de São Caetano pode sim custear, Marcos, uma homologação ou uma contratação. Temos recurso para isso e dormimos muito tranquilos. Agora, se há qualquer inconveniente, a demissão é o caminho natural, como a contratação também. E se há qualquer reclamação, a justiça está aí. Profissionais precisam entender que a rede pública ela é pautada por regras, e principalmente por regras que a gente deve atender bem o paciente, que a gente tem que cumprir horário, que a gente tem que dar um bom exemplo. Saiu, está se sentindo ofendido, tem os caminhos naturais que possam ser buscados, mas as finanças do município vão bem, obrigado, e São Caetano continua dando boas informações, bons comportamentos e apresentando boa gestão, por isso que somos referências para o país. Obrigado, Gilberto. Peço ao Marcel que assuma a presidência, eu vou fazer uso da palavra. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores. 3 assuntos. O primeiro, de total, irrestrita, eloquente, decisiva, convicta solidariedade a você, meu amigo Jander Lira, e através de você, a toda a comunidade nordestina de São Caetano do Sul, que estendo esse cumprimento à minha mãe, Dona Josefa, pernambucana de Garanhuns, que tenham de maneira correta se sentido ofendidos e ofendidas por qualquer discriminação, por qualquer fala que generalize e que trate a comunidade nordestina, o povo nordestino, de maneira pejorativa. Tem em mim minha solidariedade e acho que a boa democracia, a boa política, faz com que a gente deixe claro para a população de São Caetano qual é o ato, qual é o fato, quem fez e quem não fez, para que não paira dúvidas sobre inocentes úteis, como o ex-vereador já nos ensinou nesta Câmara. Se tem atos, se tem fatos, se tem responsáveis, se tem vítima, que deixemos claro para que não haja dúvida. Agora, você, na condição de vereador, de professor e principalmente de nordestino, paraibano, arretado que eu conheço de longas datas, da nossa Vila São José, receba meu abraço.
Segundo ponto, vereador Gilberto Costa, parabéns pelo tema que o senhor trouxe. De fato, a nossa solidariedade a todas as mulheres, a nossa solidariedade independente de partidos, de posições. Não podemos aceitar absolutamente nenhum ato ou fato de abuso ou de intenção de abuso, a qualquer que seja. Esquerda, direita, de cima, de baixo. Quem fez, pague o preço do que fez, saia do cargo, responda na justiça, comprove. O que não podemos é ter um olhar lascivo, isso bem não é assim, ou isso é assado, isso é imperdoável. E o terceiro ponto, trazendo para a nossa realidade, Magali, em que pese a presidência, os nossos mandatos, as campanhas, mas a gente olha para o dia a dia da cidade, Gilberto, e são pequenos assuntos que nos importam. Todos nós, eu tenho absoluta certeza, eu penso que os 19 vereadores são defensores do modelo da Zona Azul. Zona Azul é um sistema rotativo importantíssimo ao comércio. Não é isso, Marcos Fontes? Importantíssimo. A Zona Azul permite, como o nome já disse, sim, que haja rotatividade, que o cidadão pare naquela vaga por um determinado período e depois saia, rode essa vaga para que outras pessoas lá possam se utilizar. É um sistema legítimo, útil e necessário ao comércio e ao fomento da cidade. Porém, Jander, temos que ter sempre o princípio do bom senso. São Caetano viveu, me orienta, Gilberto, se eu errar, se eu não me engano, os últimos 3 anos, uma celeuma. Tem, não tem, não tem, quando era para ter, não tinha. Então, ficou um pouco fora do uso da população este serviço. O que gerou, por exemplo, Thay, várias placas de comunicação da Zona Azul estão apagadas, deterioradas. Então precisa que a empresa já faça o investimento, a empresa vencedora, de uma revitalização da comunicação visual, verbal para todos. Mas agora a gente vive, Magali, um impasse. A cidade ainda não compreendeu a volta da Zona Azul, César, e principalmente nos horários escolares de entradas e saídas de alunos da nossa rede, no raio, vamos supor, de 1 quilômetro do entorno da escola, poderia ter um período de tolerância, um período de explicação entre escola, comunidade escolar, Jander, para que as mães, para que os pais que lá estão, levando a filha, levando o filho no embarque e desembarque, compreendesse que lá tem Zona Azul. Talvez um comunicado, uma multa moral, um alerta, mas deixo aqui uma indicação, peço o olhar de todos, Roger, para que a empresa entenda, também compreendemos ela, foram 3 anos de disputa, mas que a empresa compreenda que precisa de um período de transição, principalmente no raio escolar, para que as comunidades escolares, para que tenham essa compreensão, para que este bom senso, a partir de uma data, prevaleça. Acho que essa é uma orientação da Câmara, Marcos Fontes, não é minha, mas da Câmara, para que a gente faça aí um pedido para que a empresa implante um período de transição, de diálogo, de educação em um raio escolar, para que as escolas compreendam que esse serviço está de volta e é necessário. Claro, Thay. E se me permite, presidente, eu como mãe de aluna, de filha que estuda na escola pública da rede municipal, por muitas vezes a gente encontra dificuldade no período de entrada ou de saída dos alunos, de encontrar um lugar para parar ali, aqueles 5 minutinhos que a gente precisa descer, até menos, para deixar o filho, encaminhar ele para dentro da escola. É muito rápida a parada, né? Então, por muitas vezes é difícil encontrar um lugar que não seja onde tenha a vaga da Zona Azul. Perfeito. E é uma parada muito rápida, leva pouquíssimos minutos. Sugiro Obrigada, um período aí de 90 dias, 3 meses, Gilberto, para que até o final do ano a gente tenha essa compreensão. A partir de janeiro entra com a cobrança regular, mas é o período necessário para que a cidade saiba que o serviço está na ativa e as comunidades escolares tenham tempo dessa transição. Obrigado.
Próximo vereador, Marcos Fontes. Boa tarde a todos, mesa, nobres pares, vereadores, público presente. Eu vou ser breve. Em primeiro lugar, acho que o Pio tem razão, Pio, porque eu tenho conversado com pessoas também, munícipes, viu, Gilberto, em relação não só às escolas, mas aos hospitais UBS. E esse período de adaptação das vagas rotativas seria muito importante, porque às vezes há uma dificuldade ainda até no aplicativo, e principalmente as pessoas que são de outras cidades, que chegam aqui e muitas vezes nem estão sabendo um aviso. Então, eu acho que seria importante, sim, talvez em conjunto, todos os vereadores, um pedido de carência, entre aspas, para que houvesse uma adaptação, não só por 30, talvez 60 dias. Eu acho que isso é muito importante, que o presidente levantou, não só nas escolas, mas também nos hospitais, essa dificuldade. As pessoas param e muitas vezes nem estão sabendo sobre a Zona Azul, e eu acho que é uma informação maior sobre isso. Segundo, Jander, quero colocar o apoio a você, totalmente, inclusive o primeiro projeto de lei que será discutido hoje, inconstitucional, de minha autoria, sobre o Memorial dos Imigrantes, migrantes nordestinos. E nós sabemos da importância do nosso país sobre a migração, não só nordestino, como também o sulista, que vai para o Nordeste, vai para o Centro-Oeste, enfim, todos são importantes, todos somos brasileiros. Não é, Magali? Na verdade, não há distinção entre as pessoas, homens, mulheres, raças, cores, enfim. Então, eu quero colocar meu voto de apoio ao Jander, que eu acho que isso não pode ser feito, qualquer tipo de agressão, misoginia, enfim, não pode, nada deve ser feito e devemos respeitar. Não, estou falando, foi lá atrás. Por favor, Parra. Não, Parra. Não estou brincando, estou falando... Não, estou falando de apoio dele. Jander, Parra, por favor, eu estou falando dele, certo? Estou falando dele lá atrás que teve e todos foram apoio. O apoio é assim. Inclusive o primeiro projeto que deu inconstitucional, se você ver, é somente um apoio aos migrantes nordestinos. Então é só isso, Jander. Tem apoio nesse sentido, tá? Muito obrigado. Encerrando o expediente, agora passando a ordem do dia. Processo 080922, vereador Marcos Fontes. Discussão e votação únicas do parecer número 540 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o Memorial da Migração Nordestina no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Em discussão, parecer. Vai. Oi, Marcos. Respeitando as opções, esse projeto de lei, eu acho que justamente no respeito e homenagem aos migrantes nordestinos, eu sei que talvez seja uma ingerência, mas eu quero pedir uma indicação, inclusive o Jânio está convidado a assinar junto comigo. Muito obrigado. Peço aos senhores vereadores para a votação do projeto de lei pelo arquivamento. Vocês me deixam louco. Desisto. Vou pedir para a Magali conduzir aqui a sessão. 13, 14... Quantos? 13. Aguardo 14 votos favoráveis, um contrário pelo arquivamento. Arquive-se. Peço a leitura do segundo item. Processo 10.19.22, vereador Ubiratã. Discussão e votação únicas do parecer 548 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Março Azul Marinho PET, mês da prevenção de verminoses e doenças gastrointestinais em animais e outras providências. Pois não, vereador Ubiratã. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Presidente. Oi. Esse projeto, dado a relevância dele,
Eu vou pedir para os colegas para derrubarem o parecer de inconstitucionalidade. Vereador Porreta, piauense, de opinião, Porreta. Que não foi ofendido. Que não foi ofendido. Foi ofendido, sim. Que não foi ofendido. Você não se sente ofendido, vereador Ubiratã? Você não se sente, problema seu. Eu nunca vi, eu confesso para vocês que eu nunca vi Ofensa terceirizada. alguém... De qualquer maneira, o meu vereador, o piauense, Porreta Ubiratã, Eu já vi teve vereador peito, defender causa manteve o animal sem ter parecer de legitimidade. Agora, constitucionalidade defender o outro, eu e nunca vi. pôs em votação. Ô, nobre secretário, respeito o Nordeste. A questão é o seguinte, é de princípio. Pode ser qualquer nordestino. Não é por tabela. Por favor, respeite. Eu senhor sempre secretário. respeitei o Nordeste. Não, é que o mas vereador... essa sua vereador, observação é Vereador preconceituosa. Jander, o Essa vereador- sua observação é preconceituosa. O vereador não se sentiu ofendido até agora, porque ele mesmo não fez uso da palavra para... Mas eu me senti como nordestino. A questão... Então quando o senhor você- fale que o senhor se sentiu ofendido, você, não que o vereador Nordeste, Ubiratã falou quando que está você- ofendido. Quando você, e a Bruna pode falar isso aqui, quando uma mulher sofre, todas as mulheres sofrem. O fato concreto é esse. Xenofobia não é um crime apenas de ordem pessoal. Não é um crime de ordem pessoal. Então, vocês estão levando na brincadeira. Isso é coisa Não, séria. eu não. Estão levando. Não. Tô achando que é oportunismo. Não entendo, Jander, com todo o meu respeito, de maneira alguma, é brincadeira. Ao contrário. Não, eu estou falando Eu a respeito recomendo, da fala do inclusive, secretário. deixo uma opinião muito clara, enquanto presidente, enquanto professor e vereador, que você e qualquer outra pessoa deva representar criminalmente, a partir das denúncias, a partir das falas, a partir das publicações. Eu acho que cabe sim representações na esfera criminal, porque se trata de uma ofensa não pessoal e sim ela é extensiva. Vereador Ubiratã manteve o parecer e eu coloco em votação o parecer de inconstitucionalidade. Abra a votação eletrônica. Estamos votando o parecer. Estou aguardando aqui. Agora apareceu de inconstitucionalidade. Doze votos favoráveis pela manutenção do parecer, 3 votos contrários, uma abstenção. Dessa maneira, está aprovado o parecer. Arquive-se. Processo 12.91.22, vereador Cicinho. Discussão e votação únicas do parecer 557 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre o transtorno afetivo bipolar, TAB, e da outras providências. Pois não, Cicinho. O autor pediu para arquivar para reapresentar o projeto em votação, o pedido de arquivamento. Estamos no terceiro item. Peço perdão, Cicinho, pelo seu microfone. Não, Jorge. Vou falar. Não, o presidente já falou. Peço um arquivamento e irei representar a indicação, presidente. Obrigado. Perfeito. Está em votação o pedido de arquivamento feito pelo autor. Olha, ele faz... Já se fez maioria. Temos 14 votos pelo arquivamento, 1 voto contrário. Arquive-se. Peço a leitura do quarto item. Processo 21.54.22, vereador Jander, discussão e votação únicas do parecer 564 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a promoção da divulgação dos sites e demais locais de consulta sobre os antecedentes criminais de terceiros pelas instituições municipais direcionadas à assistência e acompanhamento às mulheres vítimas de violência doméstica e de outras providências. Abro. O autor, dada a relevância do tema, vai reapresentá-lo, mas por hora pede o arquivamento para adequação legal.
Em votação, o pedido de arquivamento feito pelo autor. Temos maioria, 14 votos pelo arquivamento, 1 contrário, 3 ausências. Arquive-se. Processo 22, 24, 22, vereador César. Discussão e votação única do parecer 565 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento em sessões clínicas que tratem de pessoas com deficiência no município de São Caetano do Sul e das providências. Presidente. Sou eu. Eu estudei bastante esse tema, é um tema complexo, e eu revi um posicionamento no sentido de reapresentar de uma outra forma essa demanda. Então, eu peço o arquivamento do projeto. O autor pede o arquivamento do projeto em votação eletrônica. Quando os senhores votam, deixo aqui uma convocação. Próxima quarta-feira, amanhã, dia 11 de setembro, 18 horas, deixo convocados os senhores vereadores e vereadoras para a audiência pública referente à primeira peça da LDO. Amanhã, quarta-feira, 18 horas, quarta-feira, 11 de setembro, audiência pública para debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, acontecerá amanhã a partir das 18 horas. Feita essa convocação em registro, também peço nas publicações oficiais. Voltando à votação, por 15 votos favoráveis, 1 voto contrário, está arquivado o referido projeto para posterior reapresentação. No mais é isso, reafirmo a convocação para a audiência pública de amanhã. Nada mais para discutir e votar. Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.